Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Bênção de Deus, alegria mais uma vez estar aqui. E hoje nós vamos continuar a série de estudo falando sobre o poder para testemunhar. Nós falamos na terça-feira passada sobre o testemunho de Pedro, que estava em Jerusalém. E hoje nós falaremos sobre o testemunho de Filipe, que é nas regiões da Judeia e da Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1. Lembrando que Atos 1:8 diz que o Espírito Santo nos daria poder para testemunhar, começando em Jerusalém, depois indo para a Judeia e Samaria, até chegar nos confins da terra. Então nós falamos sobre o testemunho de Pedro em Jerusalém. Agora nós estamos na segunda fase do testemunho que o Espírito Santo deu à igreja primitiva. Atos 8, verso 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Os espíritos imundos, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém. Até aqui. Então nós vamos falar sobre o testemunho de Filipe. Quem era Filipe, onde ele testemunhou e como ele contribuiu para que o evangelho alcançasse as regiões da Judeia e de Samaria. Lembrando que o Espírito Santo capacitou a igreja para testemunhar em todos os lugares, começando de Jerusalém, transbordando em Samaria, até chegar nos confins da terra. Se a gente olhar geograficamente, nós estamos falando de um testemunho que começa na parte de dentro, do centro, e ele vai se expandindo e atingindo outros lugares. Então o testemunho começa de dentro até transbordar para fora. Dentro é Jerusalém, fora é os confins da terra. É o poder que te capacita dentro, e agora esse poder vai sendo derramado para com os de fora. Quem dá esse poder é o Espírito Santo. O Espírito Santo encheu aqueles discípulos, 120 foram batizados, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e eles se uniram em Jerusalém para pregar o evangelho naquela cidade. Olhamos para a vida de Filipe e nós vemos ele como um ícone de Deus, como um personagem principal que Deus usou para que o evangelho chegasse em Samaria. Ele é um exemplo, pregador obediente, comprometido com a evangelização e sensível às necessidades das pessoas, ok? Falando um pouco sobre essa questão do testemunho, olhe para a sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 7. Atos 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui, Atos 6, 7, praticamente se encerra
a primeira fase da propagação do Evangelho em Jerusalém. Se a missão de Jesus era que o Evangelho fosse pregado primeiro em Jerusalém, então nós vamos considerar a primeira fase. Depois em Judeia e Samaria, então nós vamos considerar como a segunda fase. E até chegar nos confins da terra, então nós vamos considerar a terceira fase. A primeira fase é Jerusalém. Aqui em Atos 6,7 se encerra a primeira fase. O Evangelho é pregado e houve um grande número de discípulos que obedeciam à fé. A palavra de Deus crescia de uma forma extraordinária. A partir do versículo 8 vai entrar o nome de Estevão. A partir daqui nós podemos perceber um levante, uma perseguição contra Estevão e agora no capítulo 8 contra a igreja. É a partir desta perseguição que há uma mudança de fase. E eu quero que você entenda muito isso aqui. Na primeira fase, o Evangelho cresce, a palavra é pregada, muitos discípulos se convertem. Para passar para a segunda fase, então é necessário uma perseguição. Para subir de nível, é necessário uma perseguição. Às vezes na nossa vida também é assim. Nós estamos acostumados com uma coisa. Daqui a pouco Deus tem algo para fazer em nossa vida. Para a gente subir de nível, às vezes Deus permite provações e perseguições. As perseguições nem sempre são causadas por Satanás. As perseguições, às vezes, é permissão de Deus. Só que toda perseguição que Deus permite tem um propósito. De novo, toda perseguição que Deus permite tem um propósito. Abra sua Bíblia em Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Olha só o que Paulo escreveu. Filipenses 1:12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então preste atenção. Quero, irmãos, que vocês saibam de uma coisa: tudo que tem me acontecido. E o que Paulo está fazendo menção de quê aqui? De suas perseguições. Tudo que me aconteceu de ruim até aqui tem contribuído para o progresso do Evangelho. Perseguição e progresso. Diga comigo, perseguição e progresso. Parece um tanto fora de contexto. Como é que perseguição vai gerar progresso? A gente entende que progresso é gerado por uma fase boa, de crescimento, uma fase abençoada, mas nem sempre. A perseguição, quando Deus permite, ela vem para dar progresso. O apóstolo Paulo, ele continua falando que por causa de suas algemas, olha o versículo 14, no mesmo capítulo, número 1 de Filipenses. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meu Deus do céu, olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Por causa da minha prisão, por causa da perseguição que me levou para a cadeia, os irmãos estão mais corajosos para pregar o Evangelho. Ao invés de os irmãos ficarem com medo porque Paulo foi preso, gerou um efeito contrário. Paulo foi preso e agora estes irmãos que viram Paulo ser preso, eles ficaram mais corajosos, se inspiraram mais e agora estão pregando o Evangelho com autoridade. O diabo pensa que por perseguir a igreja ele vai calar os cristãos, quando na verdade é na perseguição que os justos se levantam.
é na perseguição que os fiéis se posicionam, e agora eles são mais corajosos para pregar a palavra de Deus. O que aconteceu com a igreja de Jerusalém? Quando houve uma perseguição, no capítulo 8 que nós lemos, Paulo entrando na casa dos crentes, arrastando os crentes, prendendo crente, o povo perseguido, a igreja perseguida. Qual foi o objetivo de Paulo, que até então era o jovem Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja? Qual foi o objetivo de Saulo de Tarso? Fazer a igreja parar. Qual foi o objetivo de Satanás, usando aquelas pessoas, perseguindo a igreja? Fazer a igreja se calar. Só que o texto diz, no versículo 4 do capítulo 8, entretanto, e eu quero enfatizar isso, entretanto, mas persegue, todavia, o povo continuava pregando a palavra de Deus. Mesmo sendo perseguidos, o povo que ia disperso continuava pregando a palavra de Deus. Foi aí que surgiu Filipe. Filipe estava em Jerusalém. Filipe fazia parte da igreja em Jerusalém. Filipe era um dos diáconos de Jerusalém. Só que a perseguição chegou. E ele, Filipe, não ficou sentado cruzado os braços, e ele não fugiu para sua casa para preservar sua vida. Não, ele se posicionou, ele se levantou, saiu de Jerusalém, foi para Samaria. Só que ele não foi de boca calada, ele foi pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quantas tentativas o diabo já tentou te calar, mas se Deus é na tua vida, como eu creio que é, Ele não vai te calar, porque o maior é estar conosco do que o que está com o mundo. Creia nesta palavra, pregue o evangelho, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das dificuldades, Deus é contigo. Filipe, um dos diáconos, Atos capítulo 6, versículo 5, para quem não lembra, houve um problema na administração da igreja, as viúvas começaram a ficar desprezadas, deixadas de lado. Então houve uma reclamação por parte das viúvas dos gregos. Então chegou ao conhecimento dos apóstolos, ou melhor dizendo, e agora Pedro, ele faz uma espécie de audiência com os irmãos da igreja e diz: olha, a gente não pode cuidar disso porque nos demandará muito tempo, então vamos fazer o seguinte: vocês escolham aí 7 homens, e ele vai dar as características destes homens, né? Cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e que estes homens também tenham sabedoria para cuidar desse importante negócio. Então foram escolhidos 7 homens. Destes 7 homens, Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Então Filipe, ele aparece em segundo lugar como um dos diáconos escolhidos para servir às mesas. Observe que a função de Filipe era servir às mesas. A perseguição chegou, a tribulação chegou no capítulo 8, e o que Filipe fez? Ele deixou as mesas de lado e foi pregar o evangelho. Tem gente que é chamado para fazer uma coisa e morre fazendo aquilo, quando na verdade Deus pode e vai te usar em muitas outras coisas. O que é necessário é você se dispor a fazer. Eis-me aqui, disse Isaías. Se nós temos disposição, Deus pode nos usar em muitas outras coisas. Isso nos mostra a versatilidade de Filipe. Por que versatilidade?
porque ele era diácono, mas nunca deixou de evangelizar. Não é porque eu sou diácono e cuido das coisas físicas da igreja que eu vou abandonar as coisas espirituais. Todos nós temos o dever de falar de Jesus, quer na igreja ou quer fora dela. Filipe era o diácono, Filipe evangelizou em Samaria, Filipe evangelizou no deserto, o etíope, e Filipe evangelizou em Cesareia. Então nós vamos falar hoje sobre os 3 testemunhos de Filipe, tudo bem? Os 3 testemunhos de Filipe. O primeiro testemunho de Filipe é o testemunho em Samaria, o segundo é no deserto, e o terceiro é em Cesareia. Então nós vamos falar sobre esses testemunhos, vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 5. A leitura inicial que fizemos, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então veja, ele sai de Jerusalém, onde a igreja estava sendo perseguida, e ele vai para as regiões de Samaria. A pergunta é, por que Filipe escolheu Samaria? Por que Filipe não escolheu qualquer outra cidade para ir? A resposta é muito simples, porque estava nos planos de Deus. Aqui começa a trajetória desse grande homem de Deus. Ele andava debaixo de direcionamento, ele andava debaixo de propósito. Você pode ir para muitos lugares, mas você deve ir para onde Deus te enviar. Não é qualquer lugar, não é em qualquer pessoa, é aonde Deus te envia. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós andamos por fé e não por vista. Tem muito lugar para ir, mas para onde eu vou? Peça direção para o Espírito Santo, ele é poderoso para te dar direcionamento. Ele vai para Samaria, e o texto disse que ele anunciava a Cristo. Cristo era a mensagem principal de Filipe. Filipe, quando desceu para Samaria, ele tinha uma mensagem centrada em Cristo. Uma mensagem cristocêntrica faz toda a diferença. Muitas pessoas acham que é pelo muito falar que se convence as pessoas. Não, nós precisamos anunciar a Cristo, precisamos falar de Cristo. Se não falamos de Cristo, não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa, irmão, menos evangelho. Evangelho precisa estar centrado no Senhor Jesus Cristo. É só você fazer uma apuração das mensagens que você ouve hoje em dia por aí. Como que é essas mensagens? Essas mensagens carregam uma mensagem cristocêntrica. Essas mensagens trazem um teor de salvação, de redenção, de arrependimento de pecados. Essas mensagens carregam Jesus nelas? Ou será que essas mensagens só carregam palavras de autoajuda, palavras de motivação, palavras que afagam o nosso ego? Você vence, toma posse da vitória, receba a chave, receba o fogo. Só essas expressões de receber, de receber, de receber. Será que são estas mensagens que os apóstolos pregavam? Será que são estas mensagens que Filipe pregou? Eu acredito que não. Filipe pregava uma mensagem cristocêntrica, e a mensagem cristocêntrica, ela faz toda a diferença. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 5, ele diz o seguinte: eu, irmãos,
quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Em outras palavras, eu não vim carregando palavras bonitas de efeito, porque hoje o que está na moda é palavra de efeito, palavra bonita, né? Eu não vim até vocês com palavras bonitas de efeito. Versículo 2: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu não vim com vocês com palavra bonita, eu não vim até vocês com ostentação de linguagem, de sabedoria, falando difícil, é grego, é hebraico, e nada contra quem usa o conhecimento do grego e do hebraico para melhor explicar o texto, nada contra. Eu estou dizendo ostentar, mostrar que sabe, e fica fazendo uma parafernália no púlpito, e os irmãos ficam tudo perdidos sem saber o que a pessoa quer dizer. Não, eu não vim assim para vocês, eu não vim assim, porque eu estou aqui anunciando a Jesus Cristo, e é simplesmente Jesus Cristo, na fraqueza, versículo 3, temor e grande tremor que eu estive entre vós, minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então eu vim pregar a vocês um Cristo que foi crucificado, um Cristo que foi ressuscitado. Esta é a mensagem do Evangelho. Tira-se a cruz da pregação, resta o quê? Tira-se Jesus da pregação, resta o quê? Tira-se o Evangelho da pregação, resta o quê? Nada se aproveita de uma mensagem que não carrega Jesus, nada se aproveita de uma mensagem que não aponta para a cruz, que não aponta para a nossa ressurreição, que aponta para a vida eterna. Então Paulo dizia que o evangelho que ele pregou é o evangelho cristocêntrico. Filipe pregou um evangelho em Samaria, um evangelho cristocêntrico. Qual é o resultado de um evangelho cristocêntrico quando ele é pregado? Versículo 6 e versículo 7 do capítulo 8 de Atos. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Qual o resultado de um evangelho cristocêntrico? O evangelho é que sinais se manifestam enquanto a mensagem é pregada. Sinais de cura, sinais de expulsão de demônios, em outras palavras, vidas são libertas, transformadas pelo poder da pregação do Evangelho. Só o Evangelho tem o poder de curar as pessoas, transformar as pessoas, libertar as pessoas. Sabedoria humana não liberta ninguém, filosofia humana não liberta ninguém, palavras bonitas e difíceis não liberta ninguém. Só o Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de libertar e de transformar. Só o Evangelho de Jesus Cristo tem esse poder. Filipe pregou, e por causa disso, pessoas foram curadas. Por causa disso, demônios foram repreendidos, houve libertação. Por causa disso, muitas pessoas se converteram ao Evangelho, e muita alegria houve naquela cidade. Versículo 8 e o versículo 12, olha o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, em outras palavras, creram, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Então nós temos muitos homens, muitas mulheres se convertendo ao evangelho do reino, ao evangelho de Cristo, através da vida de Filipe. Pessoas eram curadas, demônios eram repreendidos, grande alegria na cidade, e muitas pessoas se convertiam e iam sendo
batizados. O que é isso, pastor? Isso é o resultado de uma pregação genuína do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o testemunho de Samaria. E para concluir esse testemunho, agora vem o apóstolo Pedro e o apóstolo João, a partir do versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda recebido, ou porquanto ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Isso aqui é muito poderoso, sabe por quê? Porque os apóstolos João e Pedro, eles estavam em Jerusalém. Observe que o testemunho começou em Jerusalém. O primeiro avivamento do Evangelho e de crescimento e de derramamento do Espírito Santo estavam em Jerusalém. Agora João e Pedro, eles saem de Jerusalém e vêm para Samaria para orar a Deus, para que o que aconteceu em Jerusalém também acontecesse em Samaria. Eu quero só destacar algo e você anote isso. O Evangelho de Samaria, o avivamento de Samaria está conectado com o Evangelho e com o avivamento de Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém também aconteceria em Samaria, mas João e Pedro vieram de lá para conectar os dois avivamentos. Avivamento que acontece hoje precisa estar conectado com os avivamentos que já aconteceram no passado. Não existe um avivamento diferente do que já houve no passado. Ele pode ser um tanto especial, mas tudo que aconteceu simplesmente se repete com outro formato. Tudo que Deus já derramou lá atrás, Ele vem derramando de forma poderosa agora. A história de hoje, irmãos, não está desconectada da história de ontem. O Evangelho que pregamos hoje não pode estar desconectado do Evangelho que pregaram ontem. Não se cria nada novo hoje. Tudo que existe hoje é porque foi feito ontem. Talvez possa estar um pouquinho diferente aqui ou ali, mas a essência sempre será a mesma. O que aconteceu em Jerusalém, aconteceu em Samaria. O que aconteceu em Samaria, aconteceria também nos confins da terra. Deus é um só, o Evangelho é um só, o Espírito Santo é um só, avivamento é um só, o poder é um só. Nós somos uma só igreja e não somos um reino dividido. Não somos. Porque infelizmente, irmãos, nós achamos que por ter placas de igreja, nós queremos um avivamento só aqui dentro, desconectado das outras igrejas. Isso é egoísmo e nunca vai acontecer. Não queremos um avivamento só dentro de um templo. Nós queremos um avivamento para o nosso tempo. Nós queremos um avivamento no Brasil. Nós queremos um avivamento no mundo que esteja conectado com o avivamento da Rua Azusa, que esteja conectado com o avivamento dos protestantes, que esteja conectado com o avivamento dos pais apostólicos. Nós queremos um avivamento onde haja quebrantamento, batismo com o Espírito Santo, derramamento de poder, curas, sinais e milagres. Que Jesus nos ajude a viver um avivamento autêntico, conectados com a sua presença e a sua glória. Que a nossa oração seja como a oração de Pedro. Que a nossa oração seja como a oração de João. Qual era a oração de João e qual era a oração de Pedro, pastor? Espírito Santo, batiza estes homens, enche estes homens, batiza estes homens, enche estes homens. E eles impunham as mãos e o Espírito Santo derramava-se sobre eles. Que a nossa oração seja uma oração por avivamento, seja uma oração para um derramamento do Espírito Santo sobre as nossas igrejas,
igrejas, sobre as nossas crianças, sobre, se você não dizer amém eu paro, mas se dizer amém eu continuo, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre os obreiros, sobre os músicos, sobre a nossa nação, que haja um derramamento do Espírito Santo. Que a gente consiga viver este avivamento, que a gente seja alvo deste avivamento, para a glória do nome do Senhor. Aqui nós terminamos o testemunho em Samaria. A partir deste avivamento, nós concluímos o testemunho em Samaria. Capítulo 8, versículo 26. 8:26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Então agora nós vamos falar do testemunho do deserto. Olha que paradoxal, gente. Filipe estava no auge. Imagine você, irmão, coloque-se no lugar de Filipe. Você entrando numa cidade, e uma cidade inteira, não estou falando de um vilarejinho não, estou falando de uma cidade inteira, multidões de pessoas, alegres, cheios do Espírito Santo, crente, sabe aquele primeiro amor dos crentes? Coisa linda de ver, sabe? Faz até, dá prazer, o povo gosta de estar na igreja, levantar a mão, você não precisa pedir para levantar a mão, quando você está no primeiro amor é assim, né? Levanta a mão, dá glória, hoje é misericórdia. O pastor tem que quase te pagar para você levantar a mão na igreja, né? E nem pagando tem uns, só o sangue de Jesus, né? Então aquele primeiro amor, aquela alegria, aquela coisa linda acontecendo, aí daqui a pouco Filipe, Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez aqui, eu acho que eu vou alugar uma casa aqui, pastor, vou alugar uma casinha aqui, vou ficar aqui, vou conhecer minha mulher aqui, eu sou solteiro, vou casar, constituir família, vou construir uma igreja. Eu acho que Filipe já estava fazendo um monte de planos. Aí vem o anjo: Filipe, sim senhor, levanta e sai daqui, vai para o deserto. Sair de uma metrópole, sair de uma multidão e ir para o deserto. Senhor, tem muita gente lá no deserto? Tem não, você vai pregar para uma pessoa só. Mas Senhor, eu sou o pregador das multidões, eu vou pregar para um só, chama outro, eu sou pregador de muita gente. Você é o pregador do Evangelho, e pregador do Evangelho não escolhe quantos, pregador do Evangelho só fala o que eu mando. Se é para 1, se é para 100, se é para 200, se é para 1 milhão, não interessa. Quem é pregador, prega o que eu falo. Quem é pregador, prega o que eu mando. Sai agora. Irmãos, a coisa mais linda que eu vejo em Filipe é a obediência dele, é o coração submisso dele, o direcionamento que ele dá ao Espírito Santo de Deus. Imediatamente Filipe, diz o texto, ele se levantou e foi. Essa conjectura aqui é eu que estou fazendo, porque Filipe não fez nada disso. Quando o anjo disse para ele: Filipe, levanta, ele: sim senhor, sai agora e vai para o deserto. O texto fala, ele se levantou e foi, sem olhar para trás. Mas e as ovelhas que ficaram, pastor? E os crentes novos convertidos que ficaram, pastor? Como é que eles vão morrer? Não, irmãos, não morrem não, porque quem cuida das ovelhas é o sumo pastor. Ele é que cuida das ovelhas. A gente precisa depender mais de Deus, porque a gente acha que se a gente não faz, nada acontece. A gente acha que se a gente não pôr a mão, as coisas não fluem. Não, filho, a gente é apenas administrador, cuidador de algo que não é nosso, é de Deus. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. Se eu tiver, ela vai crescer. Se eu não tiver, ela vai crescer também, porque o dono da igreja é Jesus.
E a gente precisa ter essa consciência: Senhor, enquanto eu estou aqui, eu estou sendo útil, mas vai chegar um momento que eu vou ter que sair, e quando eu sair, que o Senhor cuide, que o Senhor direcione, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça crescer. A vida de Filipe sempre foi assim. Deus não levantou Filipe para ser pastor, Deus levantou Filipe para ser evangelista, simples assim. Mas o grande problema é que a gente acha que quem ganha é que tem que cuidar. Não, às vezes tu ganha para o outro cuidar. Paulo plantou, Apolo é que regou, mas o crescimento foi Deus quem deu. Então Deus pode te usar como alguém que semeia, e Deus pode usar alguém que planta e que rega. Nem sempre você vai ter a habilidade de pastorear e de cuidar, mas você pode ser útil para ganhar. Deus te dê graça, autoridade e sabedoria para ganhar almas para o reino de Deus. 27. Um etíope, eunuco alto oficial de Candace. Candace era o título da rainha mãe, que exercia o governo sobre as questões seculares, em lugar de seu filho, que é uma espécie de superintendente de estado, o estado da Etiópia. Então esse eunuco, o alto oficial, ele estava em Jerusalém, e no versículo 28, ele estava voltando de Jerusalém, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, mais uma vez, o Espírito fala com Filipe. No versículo 26, o anjo fala com Filipe, ele se levanta e vai. Agora o Espírito fala com Filipe, aproxima desse carro e acompanha. Olha como Deus, Ele direciona todas as coisas. E veja como Filipe chega, o momento que Filipe chega. Se Filipe tivesse demorado um pouquinho, hein, irmãos? Se o anjo tivesse falado com ele: Filipe, levanta e vai. Ele falou assim: amanhã eu vou. Depois da manhã, quem sabe, esse oficial teria passado, e Filipe não o teria encontrado. Então tem coisas que Deus pede para você hoje, irmã, não é para amanhã não. Tem coisas que Deus pede para você fazer hoje, irmão, não é para depois da manhã, não é depois que se aposentar não. Porque tem gente que é assim: depois que eu aposentar eu vou fazer a obra de Deus. Que conversa é essa? Depois que eu terminar minha casa, aí eu vou começar a trabalhar para Jesus. Que conversa é essa? Depois que eu terminar minha faculdade, aí eu vou servir Jesus. Conversa fiada. Isso só demonstra sua falta de obediência àquilo que Deus colocou na sua vida. É trabalhando, é servindo, é ocupado. Até porque Deus não usa desocupados, né? Toda vez que Deus chama alguém, era alguém ocupado. Gideão estava malhando trigo, varão valoroso, trabalhando, irmão. Deus nunca chegou: ô varão vagabundo, é ou não é? Ô varão desocupado, eu te amo. Não, meu irmão, é sempre trabalhando, é sempre servindo, é sempre fazendo alguma coisa que Deus aparece. E às vezes a gente acha que porque está muito ocupado, a gente não deve servir, a gente não deve fazer nada para Jesus. Não é assim. Quanto mais ocupado você estiver, mais você precisa organizar seu tempo para servir o reino do Senhor. Doe, ainda que seja pouco tempo, mas doe, porque o pouco com você, com Deus, é muito. É só lembrar da viúva que tinha pouquíssimos recursos financeiros, mas foi tudo que ela tinha, ela depositou naquele gasofilácio. A nossa vida também é assim. O nosso tempo é curto, é escasso, mas a gente precisa se doar, fazer algo para o reino de Deus. Foi o que Filipe fez, e imediatamente ele desceu, e ele encontrou o eunuco, e o Espírito falou: vai, aproxima do carro. Versículo 30, correndo Filipe, homem obediente é assim, ele não fica hesitando, ele corre, ele se dispõe, ele faz. Ouviu ler
o profeta Isaías. Com certeza o eunuco estava lendo em voz alta o texto. Ele lia o texto de Isaías em voz alta. Filipe ouviu o que o eunuco estava lendo, e ele faz uma pergunta: você está entendendo o que está lendo? E o eunuco responde: como é que eu vou entender se eu não tenho ninguém para me explicar? Aí eu vejo Filipe levantando a mão assim: eis-me aqui, cheguei para resolver seus problemas. O carro para, o eunuco convida ele sobe na carruagem, e ele fala: você está lendo o quê? Isaías. Eu não sei de quem esse profeta está falando. Ele está falando de alguém aqui que como foi levado como ovelha ao matador, um cordeiro mudo. E quem é esse cordeiro? Quem é essa ovelha? É do profeta ou é de outro? Aí Filipe: senta que eu vou te falar. Olha o texto, capítulo 8, versículo 35. Então Filipe explicou, começando por esta passagem da escritura de Isaías, anunciando Jesus. De novo, quando ele desceu em Samaria, o que ele pregava? Jesus. Quando ele foi para a carruagem do eunuco, o que ele pregava? Jesus. Ele mudou a mensagem? Não, a mensagem era a mesma. Para um, a mensagem é a mesma. Para milhares, a mensagem é a mesma. Então não adianta querer enfeitar, querer mudar a mensagem, porque nós estamos diante de uma multidão. Pregue o evangelho de qualquer forma. Se o evangelho é para um, pregue esse evangelho como ele é. Se é para uma multidão, pregue para a multidão, anunciando Jesus. Seguindo eles caminho afora. Chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oh, aleluia! Nós estamos falando de um homem que não sabia nem de quem era a ovelha muda. Nós estamos falando de um homem que não sabia nem do que se tratava a Bíblia. Agora um pregador subiu no carro, pregou o evangelho para ele. Ele já estava crendo que aquela ovelha era Jesus, que aquele livro de Isaías falava de Jesus, e que Jesus era o Filho de Deus. Olha como é importante você falar de Jesus. Olha como é importante você pregar o evangelho, porque aqueles que não conhecem, conhecerão. Aqueles que não entendem, entenderão. Aqueles que não são, serão, porque o evangelho transforma pessoas. 38. Então mandou parar o carro. Ambos desceram para a água. Filipe batizou o eunuco, e quando ele saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Meu Deus do céu! Você crê nisso, gente? Você crê nisso aqui? O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais ele. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe foi achar em Azoto, 30 quilômetros de onde foi o batismo até a cidade de Azoto. O Espírito Santo levou Filipe 30 quilômetros, milagrosamente, poderosamente. Alguém pode dizer: pastor, eu não acredito nisso não. Então tu vai ficar no arrebatamento. Vai ficar, por quê? Porque o arrebatamento da igreja vai ser do mesmo jeito. Quando você piscar, já está lá. Quando você piscar, já está lá. O que o Espírito Santo fez com Filipe só foi uma palhinha do que Jesus vai fazer com a igreja. Ele vai levar a gente com ele, e não vai ser só 30 quilômetros não, vai ser por toda a eternidade para morar com o Senhor. Aí eu fico vendo uns crentes ateus. Eu sei que é esquisito falar, mas crente ateu, está na Bíblia, não está escrito, gente. O Espírito Santo arrebata Filipe e leva ele 30 quilômetros mais para frente. E agora o eunuco olha para um canto, ele olha para o outro: cadê o pastor? Cadê o pregador? Não está aqui? Não está não? Não tem problema, eu vou seguir do mesmo jeito. Aleluia. Quando a tua fé não está no pastor, quando a tua fé não está no homem, você segue do mesmo jeito.
Agora, quando você coloca a sua fé no pastor, quando você coloca a sua fé no homem, aí quando o homem cai, tu cai junto. Quando o homem se entristece, você entristece junto. Quando o homem para, você para junto. Não coloque a sua fé em ninguém, coloque a sua fé em Jesus. Se o homem parar, você segue do mesmo jeito. Se o homem vier, você segue do mesmo jeito. Se ele vier, você segue. Se ele não vier, você segue. Você é crente em Jesus, somente em Jesus. Ele seguiu alegre, jubiloso, cantando, e é alegre, cheio do Espírito Santo. Esse alto oficial foi para a Etiópia, África, e eu acredito, e escritos antigos afirmam, que este homem aqui causou um grande impacto no governo da Etiópia, e este homem aqui conseguiu fazer um grande mover de Deus para onde ele foi. Aparentemente Filipe pregou para um, mas é engano, porque através de um, multidões podem se render ao Senhor Jesus Cristo. Então tem coisas que Deus usa você só no particular com uma pessoa, e você acha, meu Deus, eu só preguei para uma. Não, você não está pregando para uma, você está pregando para milhares, porque Deus vai levantar esse para pregar para muita gente lá na frente. A mulher samaritana sozinha trouxe a cidade de Samaria inteira para ouvir Jesus pregar. Só ela conseguiu trazer todo mundo para ouvir Jesus pregar. Então tem coisas que a gente faz, não vê agora, mas Deus lá na frente vai nos responder com poder. A terceira, ou o terceiro testemunho de Filipe, é o testemunho nas cidades, até chegar em Cesareia. Então o primeiro testemunho é o testemunho de Samaria, o segundo testemunho é o testemunho do deserto, e o terceiro testemunho é o testemunho das cidades marítimas, litorâneas do Mediterrâneo. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 40. Filipe veio a achar-se em Azoto, passando além. Então ele vai para a cidade de Azoto, e ele evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. 100 quilômetros, de Azoto a Cesareia, ele andou visitando lugar por lugar, costeando o litoral mediterrâneo. Ele foi de Azoto até chegar em Cesareia, cidade marítima edificada por Herodes. Agora, lá em Cesareia, de Azoto até lá, 100 quilômetros, ele passou pela cidade de Jâmnia, ele passou pela cidade de Lida, ele passou pela cidade de Jope, ele passou pela cidade de Antipádride, até chegar em Cesareia. Então ele foi costeando o mar, e onde ele chegava, ele pregava Jesus. Ele falava de Jesus, assim como ele pregou em Samaria, assim como ele pregou para o eunuco, ele também pregava por onde ele ia, 100 quilômetros andando e pregando a palavra do Senhor. Sabe como é que se chama isso? Disposição missionária. Eu estou indo e quero ir e vou fazer. Onde Deus me conduzir eu falo, para onde Deus me levar eu prego, onde Deus me colocar eu abro a boca. Se Deus me colocar na escola eu falo na escola, se Deus me colocar no emprego eu vou falar no meu emprego. Onde eu estiver eu vou falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chega em Cesareia. Lá em Cesareia, Filipe, ele se estabelece. Agora ele não é mais aquele missionário que anda de um lado para o outro. Agora ele se estabelece. Atos 21. Versículo 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, olha a forma como ele é conhecido, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, nós ficamos com ele. Versículo 9, tinha 4 filhas donzelas, que profetizavam. Olha que coisa poderosa. Ele sai de Jerusalém, vai para Samaria, mais de 60 quilômetros de distância. Aí o Espírito Santo fala, sai agora de Samaria e vai para o deserto.
mais de 100 quilômetros, ele anda. Agora você vai sair daqui, e eu vou te levar para Azoto, 30 quilômetros, e ele em Azoto. Agora você sai de Azoto, e vai pregando o evangelho nas cidades. Ele sai de Azoto, e vai costeando, até chegar em Cesareia, mais 100 quilômetros. Ali em Cesareia, ele se estabelece. Ele fica, constitui família, casa, tem 4 filhas. E o texto diz que as 4 filhas eram virgens, donzelas, que profetizavam. Isso significa que Filipe, ele não era só um pregador dos de fora, ele também pregava para os de dentro. Ele não era só pastor de fora, ele era pastor da sua família também. Ele pregava o evangelho dentro de casa. Ele anunciava Cristo para suas filhas. E Deus chamou todas elas, ungiu cada uma delas, deu dom para cada uma delas. O Espírito Santo estava não só na vida de Filipe, mas também estava na vida das suas filhas. A casa de Filipe foi edificada, a família de Filipe foi edificada. Por quê, pastor? Porque se você luta, se você trabalha, se você peleja pelas coisas de Deus, Deus vai lutar e pelejar por suas coisas. Você edifica a casa de Deus e Deus edifica sua casa. Você fala para os de fora e Deus comunica para os de dentro. As filhas, donzelas, profetizavam, e Filipe, o evangelista, estabelecido em Cesareia. Então eu concluo. Primeiro, vida dedicada ao evangelho. O evangelho que Filipe pregava requer dele muita dedicação. E ele se dedicou, se movendo, irmãos. Onde o Espírito Santo dizia para ele ir, ele ia. Ele estava debaixo de um direcionamento do Espírito Santo. Obediência ao Espírito Santo. Então Filipe, ele não ia para onde queria. Filipe ia para onde o Espírito Santo o conduzia. Você não vai ver Filipe andando para qualquer lugar. Você não vai ver Filipe fazendo turismo. Você vai vendo Filipe caminhando debaixo de direção de Deus. E em terceiro e último lugar, influência familiar. Filipe, ele influenciou nações. Filipe, ele influenciou pessoas, principalmente os da sua casa. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, perder a sua própria casa? Então a gente tem que influenciar as pessoas de fora, só que a nossa maior influência deve começar de dentro. Então que a gente consiga ser um evangelista também dentro das nossas casas, que a gente seja um evangelista para os nossos filhos, que os nossos filhos cresçam ouvindo falar de Jesus, crentes em Jesus e cheios do Espírito Santo de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero orar com vocês.